Acho que não é preciso gastar tempo me apresentando, todo mundo já me conhece, né? Sou da casa, sou aqui da terra. Há 2 anos e meio quase estou em Anápolis, mas até 2 anos e meio atrás estava trabalhando aqui em Brasília como pastor desde 2002. Então creio que vocês todos já me conhecem. Um prazer estar aqui. Estamos lá no seminário. Todo mundo aqui conhece o CETESEB? Conhece? Todo mundo conhece o CETESEB? Alguém não conhece o CETESEB, nunca foi lá ainda? Estou querendo sortear uma autorização para entrar no CETESEB aqui também. Todo mundo já conhece, né? E no final eu espero falar um pouquinho do nosso seminário lá, para quem tiver um interesse em mergulhar um pouco mais. Então, a proposta que a FEMOSSE nos trouxe foi de trazer alguma espécie de treinamento ou introdução, né? Então eu vejo mais como uma introdução a ferramenta do estudo bíblico. E para essa reflexão, para esse seminário, eu pensei e separei 4 pontos importantes. Por que estudar a Bíblia? Deixa eu ver se Por que estudar a Bíblia com jovens é importante? Por que a FEMOSSE Planalto? E por que vocês estão aqui com essa preocupação de darem estudos bíblicos para os jovens? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Por que é importante? Por que não a gente continuar na vibe de um sábado à noite bem agitadão, assim, vamos fazer um louvorzão, a gente bota um filme legal, umas pipoca, e a gente faz uma programação diferente, está ótimo, vai ser muito bom, os jovens precisam disso, os jovens estão cansados dessas coisas muito formais, e vocês e eu estamos no contrário dessa ideia. Pelo contrário, talvez os jovens estão cansados de café com leite, de água com açúcar, de entrada, eles querem comer o banquete, eles querem o melhor. E hoje, nesse nosso mundo digital, todo jovem tem acesso à teologia, todo jovem tem acesso a uma pregação, um vídeo, e fica muito esquisito ele chegar na sua igreja e o líder do jovem está oferecendo sorvete, enquanto ele tem vários outros contatos com alimento sólido por ali. Ele vai ter a sensação de que a mocidade dele não o alimenta, que a igreja dele não está alimentando ele, e ele vai para lá e se sente até mais no entretenimento do que numa programação séria de edificação. E isso também tem se refletido nos retiros, porque acho que vocês já perceberam isso também. Nos últimos anos isso foi se refletindo na Comoceb, viu? Que os jovens querem exposição bíblica, os jovens querem explicação do texto bíblico, eles querem entender aquela discussão teológica, eles estão com aquela palavra diferente na cabeça para saber o que significam, eles estão ouvindo os pastores da mídia falarem sobre diversos assuntos do mundo atual e talvez não querem ir para um retiro só para fazer a dancinha e ouvir a gracinha, mas eles querem algo que os alimente. Então essa sede é muito boa, e eu tenho certeza que foi ela que fez com que o Mateus, que fez com que a FEMOSSE, e que tem feito com a Comoceb também, esse desejo de trazer treinamento, congresso, trazer aprofundamento na palavra. Então estou muito feliz de ver isso acontecendo, né? De um grupo de jovens, de uma federação de jovens, chamar alguém para falar sobre estudo bíblico. Isso é maravilhoso, isso é um fio de esperança numa geração tão superficial na palavra de Deus, de um povo que tem o nome de cristão, mas que é levado por qualquer besteira que é dita por aí, porque não tem raiz profunda na palavra. Então o desejo de vocês me deixa muito animado. Tem 4 temas aí então. O primeiro, por que estudar a Bíblia com jovens é importante. O segundo, eu trouxe um esboçozinho para vocês aí, além do que já está lá na tela, que ali é só mesmo os títulos. Quando estudar a Bíblia, então também pensamos um pouco sobre isso, como estudar a Bíblia e como ensinar a Bíblia, é que a gente entra aí um pouco mais no estudo bíblico em si. Ok? O texto para começar a nossa reflexão é o texto bíblico de 2 Timóteo capítulo 3. Então, um conselho muito importante para vocês,
se vocês forem dar um estudo bíblico, precisa ter a Bíblia. Assim, já valeu o ingresso, né? Essa dica, não foi? Tem que ter a Bíblia. Não estou dizendo que tem que ser a Bíblia física, né? Eu não me sinto tão velho assim, mas eu me sinto de uma geração que eu não consigo me afastar disso aqui, não. Pode ter o celular, o computador, o tablet com a Bíblia, tudo muito tecnológico, mas eu gosto dela aqui assim, na minha mão. A minha já está até tão desgastada porque eu não consigo deixá-la de lado em troca das ferramentas online, né, que também são úteis. Mas 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos começar por lá. E vim de Anápolis para cá com o pastor Klaus. Pastor Klaus é professor comigo no seminário, vice-reitor. Quem conhece o pastor Klaus aí? Um pastor que está com a gente lá no seminário. Ele veio porque ele vai ministrar aqui na ICE Águas Claras. Encontramos o pastor Marquinhos ali em Águas Claras. E ainda deu tempo dele me dar uma bola de sorvete Estônia. E eu peguei essa bola, entrei no carro e vim para cá, né? Quem já tomou sorvete da Estônia aí? Sorvete na pedra, não? Parece tão assim, tão óbvio, mas é porque em Anápolis não tem. Anápolis não tem Estônia, gente. Não tem sorvete na pedra, tá? Uma vez eu entrei no YouTube e fiquei pesquisando como fazer sorvete na pedra em casa, né? Aí você coloca um monte de gelo na geladeira, enrola num pano, depois você bota embaixo de uma frigideira, deixa gelar e tenta voltar. É um negócio assim bem esquisito. Então, estou bem refrescado ali com o sorvete da Estônia, de vanilha com pedaços de morango. Graças a Deus, né? Deus é bom. 2 Timóteo capítulo 3, é o primeiro ponto da nossa reflexão. Por que você precisa, como líder, se preocupar em trabalhar a Bíblia com seus jovens? Por que não deixa isso para o pastor ali no domingo à noite, na exposição do sermão? Por que nas suas reuniões também precisa disso? A primeira coisa aqui é que Paulo ele escreve esse livro para um pastor. E qual era o nome desse pastor? Estou sorteando uma entrada no seminário. Timóteo, né? Timóteo, ele era pastor em qual cidade? Isso aqui já é estudo bíblico, viu, gente? Essa coisa do contexto, do texto que a gente vai trabalhar. Então você pega um texto, você já tem que, anteriormente, você vai preparar um estudo bíblico naquele texto, olhar o contexto imediato e o contexto geral. Então, o nome do livro que a gente vai ler, um pedaço do capítulo, chama-se Timóteo, 2 Timóteo. Então, é uma segunda carta. E aí você pode, pesquisando em comentários, pesquisando em material, saber que é escrito por Paulo, é uma carta do apóstolo Paulo. E ele escreve para Timóteo. Quem era Timóteo? Era um jovem pastor que tinha sido delegado para trabalhar como pastor em Éfeso, uma cidade helênica, uma cidade grega, que tinha o templo à deusa Diana dos Efésios, uma cidade extremamente influenciada pelo paganismo. Mas lá tinha uma igreja, que foi plantada por Paulo ali, a igreja de Éfeso. E quando Paulo escreve essa carta, ele está na sua prisão, já indo para o final da sua vida. Vocês sabem que Paulo foi preso, e ele foi preso mais de uma vez, mas a última fase da vida de Paulo, ele foi preso e ele apelou para um recurso superior, de uma instância superior, para o STF daquela época. Ele apelou para Roma. Então Paulo viajou para onde? Para onde Paulo foi? Para a cidade de Roma, capital do Império Romano. E lá ele vai morrer posteriormente, martirizado. Ele escreve essa carta nesse contexto, é chamada de uma das cartas da prisão, onde Paulo escreve a Timóteo preso. E já olhando para o final da sua carreira, nessa carta ele vai dizer que o corpo dele estava sendo oferecido por libação, como sacrifício ao Senhor. E como é que a gente pode saber tanto disso? É porque a Bíblia tem porções históricas que narram a história do personagem e posteriormente o conteúdo daquilo que ele ensina. Então, aonde a gente lê no Novo Testamento a história do apóstolo Paulo, como ele foi chamado,
como ele se tornou um apóstolo, por onde ele viajou, igrejas que ele plantou. Qual é o livro do Novo Testamento que narra a história do apóstolo Paulo? Valendo uma entrada no seminário. Atos, principalmente, né? É o livro que mostra ali a história da igreja logo depois da ascensão de Jesus e os primeiros passos da igreja apostólica. Lá narra essas 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo vai fazer, e numa delas ele vai plantar uma igreja na cidade de Éfeso. E nessa cidade Timóteo vai parar como pastor, uma cidade que tinha um povo de Deus, mas era uma cidade pagã, uma cidade cheia de idolatria, cheia de imoralidade e cheia de princípios, de ideologias que não eram conforme a palavra de Deus. E aí Paulo vai dizer para Timóteo assim, como as pessoas, como esses homens eram. E aí tem uma expressão que se repete muito em 2 Timóteo, que vai acontecer aqui no versículo 10. Olha aí, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Qual a expressão que tem bem aí no comecinho desse versículo? Tu, porém, a minha versão aqui atualizada está assim, 2 Timóteo 3, 10. Tu, porém. Como é que está na sua? 2 Timóteo 3, 10. Todo mundo está tudo, porém, alguém tem uma outra tradução? Mas você. Seja qual for a tradução, ela vem do original grego, que tem essa ideia de um contraste do que foi dito anteriormente com o que está sendo dito agora. Então, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, Paulo descreve o tipo de caráter, o tipo de comportamento, como eram esses homens perversos, mundanos, jovens e adultos que não eram cristãos. E Paulo vai dizer para Timóteo, tu porém, mas você é diferente. Essa mesma expressão vai aparecer no versículo 14, olhe lá. Tu porém, permanece naquilo que você aprendeu. Então, inclusive, um autor, um comentarista, um estudioso da palavra chamado John Stott, né? Já faleceu, um anglicano inglês que foi pastor da All Souls, uma igreja em Londres, e um homem que dedicou a sua vida ao estudo e a escrever livros que comentavam e explicavam a Bíblia. Tem um livro dele, que o nome do livro é Tu Porém, que é uma exposição de 2 Timóteo, que é uma exposição das cartas de Paulo a Timóteo, mostrando esse contraste entre o que os homens eram e como ele deveria ser. Então, o primeiro argumento para você hoje aqui é: por que você precisa ensinar a Bíblia e estudar a Bíblia com os jovens? Porque o jovem cristão precisa ser diferenciado. Ele precisa ser diferente dos jovens não cristãos do mundo. Existe uma diferença. Precisa existir uma diferença. Olha como são os homens que não são cristãos aí. Versículos 2 em diante, está na folha de vocês, eu também destaco na folha. Paulo diz assim para Timóteo, sabe porém isto, nos últimos dias, eu esqueço disso aqui, está ali, o perfil do homem secular. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, versículo 2, 2 Timóteo 3, 2. Pois os homens serão, primeiro, qual é a primeira característica que ele diz aí? Serão egoístas. Depois, eles serão avarentos, versículo 2. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Têm forma de piedade, mas negam o poder. Foge também destes. E aí ele mostra um pouquinho desse retrato desses jovens, desses homens, dessas pessoas que não são cristãs. E que Timóteo tinha que ser diferente delas, tinha que ser diferenciado. E que essa diferença só iria acontecer se ele conservasse, se ele mantivesse a Bíblia, que ele aprendeu,
que estudaram com ele, que a mãe dele e a avó dele estudaram com ele, que a igreja dele estudou com ele, que o apóstolo Paulo estudou com ele. O caminho para que ele fosse um jovem diferente desses jovens perdidos era ele manter, ele guardar, ele conservar no coração aquilo que ele aprendeu da palavra, da Bíblia. Por isso que você e eu precisamos estudar a Bíblia com os jovens, porque eles precisam ser diferentes desse quadro aqui. Eu até coloco aqui um pouquinho a explicação de cada uma dessas características. Veja que eles não têm domínio, e essa falta de limites é causa de quase todas esses problemas que são descritos aqui. Olhe para a folha que você tem aí, que eu coloquei, e veja comigo. Por exemplo, o egoísta é aquele que não tem limite de amor próprio. Uma pessoa que não tem domínio, ela não consegue se controlar, ela não tem placas de sinalização. Vocês sabem que o mundo que a gente vive hoje é o mundo do relativismo. Tudo é relativo, não existe para o pensamento pós-moderno uma verdade absoluta. Essa é uma característica da pós-modernidade que é diferente da modernidade. A modernidade, ela trouxe no racionalismo, no iluminismo, a mudança de verdades. Na Idade Média, a verdade estava em Deus, na igreja, na palavra, na Bíblia, mesmo que teoricamente. Aí acontece uma mudança de perspectiva e entra uma fase da modernidade em que Deus é tirado do centro. Todo mundo aqui já viu essa expressão aí em aula na escola, de antropocentrismo, né? O homem no centro. Então, o homem se tornou a medida de todas as coisas. A ideia era a Bíblia, a religião, são muletas, são atrasos, são desculpas, mas a ciência, a razão humana, a nossa inteligência, aí ela chega na verdade. Quer dizer, a modernidade, ela continuava pregando a verdade, só que uma verdade absoluta, só que ela não estaria na religião, ela estaria no conhecimento científico, na pesquisa, na lógica da razão. A pós-modernidade, que é a sua fase e a minha fase, nós vivemos nessa pós-modernidade, não tem uma mudança de eixo da verdade para Deus ou para o homem, tem uma implosão da verdade. Percebam comigo uma leitura que é importante para você jovem, pensar quando preparar estudo bíblico para os seus jovens e o porquê fazer isso. Idade Média, a igreja no centro, Deus no centro, houve uma mudança de verdade, então a verdade não está na religião, a verdade está na ciência. Havia um otimismo muito grande para com as ciências, para com o conhecimento científico. Havia uma ideia equivocada de neutralidade científica, que o cientista, ele não tinha nenhum pressuposto, nenhuma ideia anterior, ele só ia descobrir a verdade pesquisando. Com o tempo, isso nem na ciência cola mais. Todo ramo científico, mesmo que não cristão, admite que todo cientista, ele é influenciado pelos suas pressuposições anteriores na sua pesquisa. Então há uma mudança de eixo da verdade, de Deus para o homem. Na pós-modernidade, uma implosão. Não tem verdade. Não, a verdade não está na ciência. A ciência pode ajudar a gente a descobrir algumas coisas e retirar da gente algumas mentiras da religião, mas não tem a verdade. A verdade depende de você, do seu ponto de vista, depende do que você gosta, daquilo que seu coração manda. Então faz o que você quiser. A gente precisa respeitar. E a gente precisa parar de problematizar a opinião do outro. Hoje a gente não pode nem culpar o diabo das coisas, que é preconceito contra quem adora o diabo, né? Se alguém mata uma pessoa e tem lá um pentagrama, ele escreve diabo assim no papel, mas não posso falar que a ação criminosa dele não teve nenhuma relação com aquela cerimônia onde ele escreveu o diabo, onde ele fez uma oferta para o diabo, porque senão é um preconceito, é uma fobia, né, contra determinada vertente religiosa afro-brasileira. Entende? Há
há um ranço de todo tipo de limite. Colocar limite cria ranço nessa geração. O que é certo é você relativizar tudo. O que é uma forma de ver o mundo muito contraditória, porque se alguém chega para você e diz assim: não existe verdade absoluta. Aí o que você pode responder para essa pessoa? Mas o que você está me dizendo agora é verdade ou não é? Então, essa minha frase de que existe verdade absoluta é uma verdade absoluta, todo o resto não é. Veja que a própria pessoa, o próprio pensamento se contradiz. Se não existe uma verdade absoluta, quem disse que a sua afirmação de que não existe uma verdade absoluta é uma verdade absoluta, então? E se eu estiver errado? Isso reflete não só naquele tempo dos gregos, mas hoje. Não tem limite. A palavra de Deus é como um espelho. Ela é como uma lâmpada para o nosso caminho. Você vai a cada sábado, a cada culto dos jovens, a cada reunião, encontrar jovens perdidos. Mateus 9, Jesus diz que eram ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor. Essa geração não tem parâmetro, não tem meio fio, não tem placa. A Bíblia é uma esperança para o cristão entender os seus limites. E tem. Nós temos limites. Antes das duas grandes guerras do século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, havia no idealismo alemão muito otimismo com o homem, o super-homem. O homem é muito especial, o homem é capaz de organizar o mundo, o homem é capaz de implantar um regime em que vai se distribuir de forma igual e justa os bens entre todos. É possível a gente viver uma sociedade justa, uma sociedade que distribui tudo comumente, com justiça, com distribuição de riquezas de forma igual. Havia muito otimismo com a capacidade do homem de organizar o mundo. Aí acontece a Primeira e acontece a Segunda Guerra Mundial, que mata milhares de pessoas, milhões de pessoas, e há uma grande decepção com essa potencialidade para fazer o bem do homem. Caíram essas ideologias, porque o mundo mostrou que não, que o homem entregue a si mesmo, ele é autodestruidor, que se você tira os bens de todos e coloca na mão de um para distribuir para todos, ele vai ficar com uma parte muito considerável para si mesmo e não vai haver justiça. Que não é possível haver um regime, um sistema de gestão do mundo que possa ser completamente justo, sem exploração e sem justiça. Então, tem aí, por que você tem que vir para um seminário sobre como dar um estudo bíblico para o jovem? Por que o jovem precisa disso? Porque ele tem que ser diferenciado, ele tem que ser diferente, e a única chance dele ser diferenciado não vai ser a orientação do professor da faculdade, não vai ser algum relacionamento legal que ele passou a ter, não vai ser a maturidade normal da idade, ele vai ficando mais velho, vai ficando mais sábio. A única chance de você e eu, e de todo jovem, se tornar equilibrado e não alguém sem limite, como essa lista aqui, é a palavra de Deus. Aqui ele vai falar de avarento, sem limite no desejo ganancioso, jactancioso, sem limite da visão e proclamação de si mesmos. Ele fica se vangloriando, falando muito de si mesmo. Orgulhoso, sem limite na autoconfiança. Ele tem uma visão de si mesmo supervalorizada. Ele acha que ele pode fazer coisas que ele não consegue fazer. Blasfemador, sem limite nas palavras, no desprezo, na qualidade dos outros. Hoje com Twitter, né? Quem aqui tem uma conta de Twitter? Levanta a mão aí, não precisa ter medo, vergonha, né? Eu não vou pedir o seu nickname, né, o seu nome, para não descobrir nada. Você sabe como é que é o mundo do Twitter? Quem tem? Qual é a rede social mais desbocada que a gente tem hoje no mundo? É o Twitter, né? Você vai ali, digita umas coisas, já solta, todo mundo já vê, alguém já retuita, espalha. E aí a boca fala muito do que o coração está cheio, e tem tanta coisa no Twitter, nas redes sociais, entregando o coração dos crentes.
O cristão, o jovem cristão que começa a passar pelo tratamento da palavra de Deus, ele vai aprendendo a ter mais controle sobre o que ele fala, o que ele digita, sobre calma na hora de julgar determinadas situações e emitir o seu parecer, né? Aqui diz que eles são desobedientes aos pais. Isso aqui não tem em Brasília, eu fiquei sabendo, esse problema de desobedecer aos pais só tem lá em Anápolis. Aqui não tem, me disseram que aqui em Brasília, não sei, o Mateus, o pessoal da FEMOSSE aí, talvez fazer uma pesquisa, mas para descobrir se tem, né? Se os jovens aqui também desobedecem aos pais, aí, será que acontece? Não, né? Que não, né? Que não tem isso, né? Olha como é interessante essa característica está aqui. Desobedientes aos pais, sem limite numa autoliberdade que não respeita os outros. E aqui você pode pensar, pastor, essa é uma palavra boa para os pré-adolescentes, essa é uma palavra boa para as crianças que estão desobedecendo. Não, é para a gente mesmo, jovem, às vezes, para vocês, jovem mesmo, que estão lidando com a autoridade do pai e da mãe dentro de casa e não estão sabendo lidar com sabedoria, com essa fase de autonomia, mas de respeito, que é a juventude. Eu vou me tornando autônomo, eu vou me tornando alguém com opinião própria, mas ao mesmo tempo eu ainda não sou independente em muitos aspectos, eu preciso respeitar esses processos, enfim. Aqui eu poderia entrar em muitas coisas, mas o tempo não vai permitir hoje. Hoje é só uma pincelada. Ingrato, aquele que não tem limites na teimosia de não reconhecer o favor de Deus e dos outros, ele não consegue parar e perceber que ele está sendo abençoado por outras pessoas e por Deus. Ele é alguém perverso, mau, né? Impiedoso, não tem limite no comportamento, nada o detém, isso é um impiedoso. Ele não é contido, ele faz o que ele quer. O inconciliável, sem limite na autossuficiência, não reconhece vínculos ou amizade. Caluniador, sem limite na hora de falar de outras pessoas. Ele não se controla, ele é descontrolado, sem limite para com o seu comportamento em relação a tudo. Brutal, sem limite para com a violência e a maldade. Inimigo do bem, traiçoeiro, implacável, atrevido, enfatuado. Esse aqui, enfatuado, é interessante. O que significa o enfatuado, né? Esse enfatuado está no versículo 4. Na minha tradução é enfatuado. Tem alguma tradução que tem um outro nome sem ser esse? Em 2 Timóteo 3, 4. Traidor, atrevido e enfatuado. Na sua Bíblia está assim também? Convencido? Interessante essa tradução de convencido, né? Enfatuado é alguém que, sem limite para sua autoconfiança, nunca duvidam de si mesmo. Aqui também tem a ideia de alguém que é inconformado, insatisfeito e apressado. Por exemplo, que gosta de atalho para atingir os seus objetivos, ele não passa pelo processo, que é um problema da nossa geração. Amigos dos prazeres, têm uma aparência de devoção, mas negam o poder de Deus. Penetram sutilmente nas casas de mulherzinhas vulneráveis, são sedutores e falsos mestres, muitos deles. Versículo de número 6 fala sobre isso. No versículo 13, diz que eles são perversos e impostores, enganam e são enganados. Está aqui, gente. Por que você precisa estudar a Bíblia com os seus jovens? Para ele não ser isso aqui. Ele se engana e está sendo enganado. Ele faz parte da grande massa do caminho largo que conduz para o inferno. Ele tem que ser diferente. Jovem cristão deve ser diferenciado. Como Paulo diz para Timóteo, padrão dos fiéis, na palavra, na fé, no procedimento, no amor. Aí eu pergunto para vocês, pastor, eu não preciso então dar estudo bíblico na minha igreja, porque os meus jovens lá já são padrão de todos, da palavra, na fé, no procedimento e no amor. Será que a gente pode dizer isso, né? Será que você pode dizer, olha, pastor, eu já atingi esse objetivo, então todos os meus jovens são padrão, são diferenciados? Não, meus irmãos. O sofrimento talvez de alguns de vocês aí da liderança,
Você que está trabalhando com a liderança de jovens da sua igreja, é de você ver justamente o contrário. Quem aqui já não foi embora depois de um culto, de uma programação que você fez, de um grupo na casa de alguém para reunir os jovens, até de um retiro, triste? Triste porque deu falta de muitos que não foram por descaso, triste porque testemunhou o comportamento de alguns. Quem aqui já ficou triste ao ler algo que um jovem da sua mocidade escreveu? Alguém? Ou só eu que já passei por essa experiência, né? Você leu alguma coisa que alguém escreveu que você fala, meu Deus. Ou quem aqui já não ficou triste com alguém que você tinha uma esperança muito grande de se tornar um servo ou uma serva de Deus, e 2, 3 anos depois você, quando alguém te pergunta sobre ele ou sobre ela, você tem aquela tristeza em responder, não sei mais nem como está. A última notícia que eu tive foi que... E aí vem aquela bomba às vezes. Se você e eu formos esperar que esses jovens, que a gente tem mais acesso a eles do que o pastor da igreja, do que o presbítero, do que algum professor de escola bíblica, você tem mais acesso a eles. Você está na mesma fase, mesma geração, fala a mesma língua, está mais contextualizado, às vezes está na mesma escola. Se você transformar os seus cultos de jovens como Joel Bick dizia, e um outro autor também fala sobre isso num livro, sermõezinhos pregados por cristãozinhos para criar, pastorzinhos pregando sermõezinhos para criar cristãozinhos, né? Tudo pequeno, tudo raso. É o líder do jovem fingindo que está ensinando um texto bíblico para edificação, um grupo de jovens fingindo que está aprendendo, mas o legal é a dinâmica de grupo, de estar junto, de sair, de estar perto, de ter uma programação para fazer. Não, você tem que fazer dos cultos dos jovens alimento sólido, eles precisam disso. Está faltando Bíblia na nossa juventude, faltando a palavra, está faltando esses limites. Olha, os jovens cristãos estão se parecendo com esses jovens não cristãos aqui de 2 Timóteo 3, essas dificuldades todas. Mas o que Timóteo diz? O que Paulo diz para Timóteo? Você não, você é diferente, né? Tem aqui aquilo que a gente vê, o perfil, foi? Não. Cadê? Aqui, do homem cristão, né? Aqui Paulo diz para Timóteo, no versículo 10, ele diz: tu, porém, segue de perto o meu ensino. Lá no versículo 14, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, que desde a infância, versículo 15, sabes as sagradas letras. Esse é um desafio que você, líder de jovem, tem. Muitos dos jovens que você vai pastorear, vai liderar, eles não podem dizer que desde a infância sabem as sagradas letras, porque o dever de casa não foi feito pelos pais. Todo pastor tem que lidar com isso, todo líder de jovem também. Você tem que fazer o seu trabalho e às vezes você tem que fazer o trabalho do pai e da mãe que não foi feito. E ele ainda espera que você faça o trabalho dele. Quantas vezes os pastores são cobrados dos pais para que os filhos tenham coisas que eles deveriam estar recebendo dentro de casa? E o pastor, ele é alguém que complementaria isso com a pregação no púlpito, com aconselhamento, mas que em casa um pai e uma mãe cristãos negligenciam esse papel de direção espiritual e terceirizam essa responsabilidade para a igreja. Então sim, líder de jovem tem que entender que muitos dos seus jovens não podem dizer desde a infância, sabes as sagradas letras. Não sabe, não decorou, não aprendeu, não leu, não leram, não caminharam, não foi discipulado, não foi inspirado, não teve referência. Talvez você seja um desses aqui e você vai dizer: não, eu não tive, e o que me salvou nesse processo de amadurecimento com a palavra foi a igreja que me trouxe
algum estudo, que me trouxe alguma devocional, que me trouxe a mocidade que tinha aquela mensagem, aquele estudo bíblico. É marcante, gente. Você pode pensar, pastor, mas fazer estudo bíblico com jovens, pastor, vamos pedir uma pizza, vamos fazer um negócio diferente, né? Vai fazer diferença no futuro dele. Às vezes o que você vai trabalhar ali, você vai preparar, e hoje eu vou te dar algumas dicas para fazer isso. Você vai preparar o seu estudo bíblico para apresentar no sábado, e você tem que surpreender esses jovens. Olha, nossa, Mateus hoje, que palavra, viu? Entendi, senti e preciso viver isso que ele falou. Você alimentou o jovem, você tocou no coração dele, que a Bíblia tem esse poder. Agora, o que você quer? Você quer que o seu ministério com jovens seja um ministério de ficar maquiando defunto? Sabe? A pessoa está morta espiritualmente, você... Não, vamos fazer uma coreografia aqui, vamos fazer um teatro. Vai para o Férias para Jesus. Vamos lá, vamos fazer. E a gente pode, se não tomar cuidado, não fazer o trabalho do ensino bíblico e a gente ir só maquiando um bocado de gente morta espiritualmente, que não passou pela transformação do Evangelho, não foi confrontada com a palavra, né? Walking Dead em plena igreja, né? Assim, andando no meio dos mortos. Talvez você já teve essa sensação. Quem aqui já teve? Quem aqui já deu uma devocional ou um estudo bíblico para um grupo de jovens em casa ou na igreja e tudo mais? Quem aqui já deu? Só para eu ver quem já teve a experiência de dar um estudo bíblico ou uma devocional. Um grupo em casa ou um grupo de jovens na igreja. Você já terminou com aquela sensação de que eu não sei se eu só enchi linguiça, como a expressão popular, ou se eu apresentei alguma coisa edificante aqui. Ou quem começa muito cedo, e isso acontece no meio dos jovens, eu estou trazendo uma revelação muito importante aqui, grandes revelações, né? Isso pode te levar a buscar um aconselhamento, né? Pode te levar a buscar uma confissão de pecados, mas existem jovens que adquirem proeminência simplesmente porque querem ser vistos, né? E eu gosto de brincar, quando eu era pastor aqui em Águas Claras, das minhas ovelhas, aí vira e mexe tinha uma ovelha minha que levava fora de uma menina, né? Aqui não acontece isso, né? Eu acho que o pessoal aqui não tem isso não também, né? Menino levar fora de menina que estava interessado, não tem isso aqui também não, né? Não? Aí, ó, ele está dizendo que não tem, né? Eu falava, gente, menino só leva fora de menina porque não lê os sinais, não precisava levar. Não são os meninos feios que levam fora de menina, são os que não leem os sinais, não é? Já não tem sinal que mostra que a menina não está interessada, não dá para perceber antes de fazer a proposta. Você quer namorar comigo? Não, levei um fora, mas claro, ela nunca te deu um A de sinal de que estava interessada em você. Tu vai lá, heróizão, namora comigo, né? E aí eu tinha que fazer esse aconselhamento, né? Um jovem ovelha, pastor querido, pastor, eu estou gostando muito daquela menina, demais. Deixa eu te dar um conselho, não pede ela em namoro não. Eu falava logo isso. Por quê? Porque você já viu algum sinal? Não, mas eu gosto demais dela. Mas ela já deu alguma perspectiva para você de aproximação, de diálogo? Não, acho que ela, não sei, não, mas pelo menos eu gosto, vou pedir ela em namoro. Mas acho que vai acontecer o quê? Que vai ter um Pentecostes ali, pedir ela em namoro, ela vai ser batizada com o Espírito Santo, agora eu gosto de você, né? Tem os sinais, né? E aí eu sempre brincava com alguns, né? Assim, olha, você tem que, primeiro, você tem que ser muito legal. Porque, dependendo da condição do jovem, você fala assim, filho, estou olhando aqui para você, você tem que ser muito legal. Dependendo do nível, tem que ser muito legal e tocar algum instrumento, né? Dependendo do problema, ainda tocar um instrumento e cantar afinado, né? Mas tem o caso daquele, você tem que ser um líder, pregar, dar devocional. Aí ele chega, está gostando daquela menina na igreja, olha, eu estou quebrando paradigmas aqui, viu? Estou tratando, leva essa gravação para todas as mocidades aqui de Brasília. Vou dar um estudo ali, né? Porque ela vai estar lá.
quero mostrar para ela que eu sou um cara que entende a palavra, não sei o que e tal. Aqui, ó. Então, Zaqueu subiu na árvore, né? Ele subiu na árvore para ver Jesus. Então a gente precisa subir na vida para poder ter contato com Jesus. Jesus precisa ver a gente em destaque na sociedade, não sei o que. E o cara começa a contar um monte de besteira, né? Eu sei até a história de um que falou assim, e então Jesus estava passando e tinha Mateus em cima da árvore, Mateus lá em cima da árvore. Alguém falou, mas, irmão, foi aqui que aconteceu isso? Foi aqui na mocidade da Betel? Foi? Não. Acho que foi lá em Ceilândia. Um jovem aí. Foi. Um jovem aí. Falou assim, Mateus em cima da árvore, e ele lá para Jesus passar, e um outro jovem amigo falou, não foi Mateus não, foi Zaqueu. E ele insistindo, foi Zaqueu, não. Zaqueu está na outra árvore, aqui eu estou falando de Mateus agora, né? Fazendo toda uma firula para impressionar a menina, né? A menina que precisava ver que ele é um cara que sabe explicar a Bíblia. Então tem tudo isso. E aí você vai maquiando o defunto. Você não está trazendo estudo bíblico. Você não está trazendo o ensino da palavra que edifica. E aí, vamos seguir. Aqui diz, por que o jovem cristão precisa ser biblicamente instruído? Então, eu vou pegar meu passador aqui. Porque o jovem cristão precisa ser biblicamente instruído. Então, primeiro, ele precisa ser diferenciado. Por que eu preciso dar um estudo bíblico para os jovens? Porque ele precisa ser diferente. Enquanto os outros são todos assim, o jovem cristão segue de perto o ensino, sabe as sagradas letras, ele tem procedimento, fé, paciência, amor, perseverança, suporta a perseguição, é piedoso. Tudo isso está no estudo aí, na folha que eu entreguei para vocês. Está aí o contraste nesses textos, que o jovem cristão é muito diferente. Ele, ao contrário desses que não têm domínio próprio, ele é paciente. Ao contrário desses que não têm domínio próprio, ele tem fé, confiança no Senhor, ele suporta a perseguição, ele é maduro, instruído, pé no chão, piedoso, ele é justo, não é ímpio. E é impressionante, um jovem cristão que está sendo moldado pela palavra, como ele é diferente dos demais. Fica até mais bonito mesmo, fica. No meio de um bocado de jovem que não quer nada com a vida, que está levando a vida na brincadeira, uma vida de impureza, de impiedade, de devassidão, você tem aquele jovem sério, aquele jovem comprometido, que toma decisões com calma, que tem um zelo no falar, que tem um reto procedimento. Só a Bíblia faz isso. Então, a primeira razão é que o jovem cristão precisa ser diferenciado. Tu, porém, é diferente, Timóteo. Eles podem ser assim, mas você é diferente. Segundo, porque o jovem cristão precisa ser biblicamente instruído, é esse caminho. E aí, olhando para capítulo 3, versículo 14. Olha aí na sua Bíblia, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu e que de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nesses 4 versículos, a gente tem referências que são suficientes para você nunca mais deixar de se dedicar ao estudo bíblico com o seu jovem. Se você precisava de uma motivação para dar estudo bíblico para os seus jovens, só esses 4 versículos aqui já são suficientes. Primeiro ele vai dizer que o jovem precisa aprender a Bíblia. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Então, aprendizado, estar inteirado, significa um processo de assimilação de conhecimento. Alguém tem que ensinar. Alguém tem que ir mostrando o que é para ele aprender. O jovem precisa aprender. O jovem precisa de escola de Bíblia, digamos assim. Seja a escola bíblica, um grupo pequeno, ou a reunião dos jovens, ele tem que ter escola de Bíblia, ele precisa aprender. O problema hoje não é que os jovens se esquecem da palavra que aprenderam.
O problema de muitos dos nossos jovens é que eles não aprenderam a palavra, por isso eles não podem se lembrar de uma coisa que eles nunca aprenderam. Antes, se o problema fosse somente, você está se esquecendo de tudo que você já aprendeu. O que eu aprendi? Muitas vezes ele não tem esse histórico. Então, eu creio muito que você pode ser um instrumento de inspiração para a tua igreja. E começar a dar a Bíblia para os jovens solidamente, com zelo, com fidelidade, com a riqueza que a Bíblia é. Charles Swindoll escreveu um livro chamado Vivendo Acima da Mediocridade, que ele diz que quando você tem contato com o que é profundo, você não se conforma mais com o que é superficial. Você vai mexer com a igreja. Qual que é o remédio para alguém deixar de ser superficial? Apresente as profundezas para ele. É por isso que eu gosto de Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36, Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, como da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quem pode conhecer a mente de Deus, quem pode sondar os seus pensamentos, são maiores do que os nossos pensamentos. E Paulo começa a ficar vislumbrado com a beleza do tamanho de Deus, e Paulo termina adorando a Ele, pois a glória e a honra para sempre, eternamente. Tem a doxologia ali de Romanos 11, no finalzinho do capítulo. Mas por que Paulo tem essa explosão de adoração, digamos assim? Porque ele passou do capítulo 1 de Romanos até o versículo 32 do capítulo 11, falando sobre o Evangelho que salva o homem pecador em Cristo Jesus. Paulo vai dizer: todos vocês pecaram, careciam da glória de Deus, todos, não tem justo, não tem nenhum sequer, nem os judeus com a sua religiosidade, nem os gentios com a sua filosofia, nem os pagãos com a sua idolatria. Ninguém escapa, não há um justo sequer, diz Paulo em Romanos capítulo 3. Em Romanos 7, Paulo fala que é uma luta, e em Romanos 8 ele diz: já agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, só esperar o marketing passar, né? Olha lá, tem até uma bandeira, gente, viu? Quem tiver precisando comprar um colchão, pega feirão ali, tá? Aí. São tantas vozes. E Paulo nos dá um princípio muito importante. Pastor, você pode perguntar: como é que eu tiro um jovem de uma vida espiritual superficial? Meu problema com a minha mocidade é como é que eu tiro a minha mocidade da superficialidade espiritual? Apresente as profundezas. Coloque uma roupa de mergulho nos seus jovens e leve ele até as profundezas do oceano. Veja, mostre para ele se encantar com o que ele vai ver. Entendem a analogia do que é fazer estudo bíblico com o seu jovem? É que, como é que eu faço os meus jovens saírem de uma vida superficial? Apresente as profundezas para ele não conhece, ele ainda não entendeu. Paulo faz isso de Romanos 1 a 11, ele apresenta o Evangelho tão grandioso. Tudo é grandioso no que Paulo apresenta. A nossa depravação é total, nossa condenação é completa. Não tem ninguém que vai merecer a salvação, que vai conquistar a salvação, que vai alcançar a salvação. Nós estamos completamente condenados, mas o amor de Deus é maravilhoso, misericordioso, e Ele nos oferece uma opção, Ele nos oferece uma esperança em Cristo. E o sacrifício de Cristo é maravilhoso, Ele é suficiente e eficiente para salvar o pecador arrependido. E todo aquele que crê nele será salvo, quem não crê nele já está condenado. Então, você começa a mostrar, e Paulo começa a fazer isso, mostrar as grandes verdades da nossa existência, e no final ele não pode se conter, ele começa a louvar a Deus, ele começa a adorar o Senhor.
Leve o seu jovem a adorar o Senhor de um jeito que ele nunca adorou. Por que você está adorando a Deus desse jeito? Foi uma melodia do violão? Foi um fundo musical? Foi... O que foi? A Bíblia. Eu estou entendendo coisas sobre Deus, sobre mim mesmo, sobre Jesus, sobre o mundo, que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre fiquei no arroz com feijão de Adão e Eva no Éden, de Noé e o dilúvio. Aí tem lá Moisés e as 10 pragas do Egito. Aí depois tem, eu não sei se é Abraão, Jacó, Isaac, ou Abraão, Isaac, Jacó. Eu sempre confundo quem é pai de quem, filho de quem, mas eu tenho aquele negócio lá. Tem uns salmos bonitos, tem um salmo... Aí eu sei um salmo, um versículo, o Salmo 23, 1, Senhor meu pastor, nada me faltará, né? Eu sei um versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Essa foi a minha vida cristã, essa foi a minha caminhada. E aí você começa a entender sobre depravação total, sobre substituição em Cristo, sobre cosmovisão cristã, que é uma matéria que hoje a gente desenvolve no seminário, de como você tem uma visão do mundo cristã, em que o cristianismo que você tem na palavra não é uma área da sua vida, mas é a lente para você interpretar todas as áreas da vida. Como C.S. Lewis dizia que ele cria no cristianismo como acreditava no sol, não só porque ele podia ver o sol, mas porque através do sol ele podia ver claramente todas as outras coisas. Essa Bíblia, ela não eu achei que era uma leitura cerimonial no domingo. Esse foi o meu cristianismo. Começa a mostrar para o jovem o que é de fato a profundeza do Evangelho. Que esse problema da superficialidade vai passando. Se você tem contato com a profundidade, você não se contenta mais com a superfície. Você vai mexer com o coração dele, vai mexer com a mente dele, vai mexer com a percepção dele. Então é isso que Paulo está nos desafiando aqui. Ele vai dizer que Timóteo tinha a palavra desde pequeno, que ele tinha aprendido. Segundo, que ele tinha concordado. Estar inteirado, versículo 14, significa estar de acordo. Ele tinha uma concordância, ele concordava com aquilo que ele aprendeu. Terceiro, ele confiava. Você sabe de quem você aprendeu, diz Paulo em 2 Timóteo 3,14. Você sabe de quem você aprendeu. Você confia, você sabe que tem uma origem certa, segura. Hoje pela manhã nós tivemos lá no seminário a nossa live com o Dr. Peter, que é o diretor da Tyndale House, que é um centro de pesquisa bíblica lá em Cambridge, na Inglaterra. O Dr. Peter J. Williams, ele é CEO, diretor, ele é um especialista em línguas bíblicas como o hebraico, o aramaico, e nas fontes originais que deram origem aos evangelhos. E hoje ele deu uma palestra para a gente. Nós podemos confiar nos 4 evangelhos. Se você não assistiu a live, você pode entrar no canal do YouTube do CTCEB e está lá gravada. A gente trouxe o pastor Diego, que é um professor que está chegando no seminário, está terminando o PhD dele lá em Novo Testamento em Cambridge, está vindo para dar aula no seminário a partir de julho. Ele foi o tradutor, o intérprete da palestra. E o Dr. J. Williams mostrando como o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João são confiáveis. As informações são verdadeiras, historicamente, logicamente, com os elementos, com as evidências, que a gente pode confiar nesse texto. Que é mais fácil a gente confiar no texto bíblico, dos evangelhos, do que a gente confiar em qualquer outro livro de história que está escrito aí no mundo. Que é mais fácil a gente confiar que Jesus foi tudo isso que os evangelhos dizem que ele foi, do que confiar que Nero existiu, ou qualquer outro personagem da história. Os livros do Novo Testamento são confiáveis, têm historicidade, têm verificação evidencial com o que já foi achado arqueologicamente, com o que já foi preservado nesses 2000 anos. Então a palestra dele foi muito interessante sobre isso. Paulo diz, você aprendeu, você sabe de quem você aprendeu, confia. É o que Lucas diz para Teófilo, em Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas diz assim: decidi te escrever, ó Teófilo, depois de ouvir todas as testemunhas oculares, depois de fazer uma acurada investigação,
decidi te escrever de modo organizado para que você tenha plena certeza das coisas que eu vou te dizer aqui. Lucas capítulo 1, dos versos 1 a 4. Lucas deixa claro para Teófilo, que era um jovem grego, helênico, que tinha se convertido ao cristianismo. Ele escreve o Evangelho de Lucas para que esse Teófilo tivesse certeza de que Jesus existiu, de que Jesus falou tudo aquilo que ele falou, que Jesus fez todos os milagres que Jesus fez, que Jesus realmente morreu na cruz, que Jesus realmente ressuscitou. Ele diz: eu escrevo isso para que você tenha plena certeza das coisas que você aprendeu. O jovem precisa ter essa convicção. No mundo de não existência da verdade, o jovem cristão precisa, através do estudo bíblico, adquirir convicção da verdade bíblica. Ter certeza disso aqui. E por último, ele fala sobre desde a infância você conhece, permanece nisso, permanece naquilo que você aprendeu. É a perseverança. Então, por que o jovem cristão precisa de estudo bíblico? Primeiro, porque ele precisa ser diferenciado dos outros jovens não cristãos, no seu caráter, no seu comportamento. Segundo, porque ele precisa conduzir a sua vida pela palavra, sua vida biblicamente, é isso que eu quis dizer. Ele precisa conduzir a sua vida biblicamente. Ele precisa tomar decisões, estabelecer relacionamentos, discernir situações a partir da palavra. Ele não pode deixá-la de lado, ele precisa aprender a palavra. E, por último aí dessa primeira parte, porque o jovem cristão precisa amadurecer e frutificar. Versículo 16 e 17. Olha aí comigo. O que o versículo 16 diz que a Bíblia é útil para nós? Paulo diz assim: a Bíblia é útil para quê? Versículo 16. Tem aí 4 coisas. Versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para repreender, para ensinar, aliás, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, para que o homem seja maduro e também frutífero, habilitado para toda boa obra. Qual é o resultado de você fazer estudo bíblico com os seus jovens? A Bíblia vai ensinar. A Bíblia vai trazer conhecimento novo para aquele jovem. Ela vai ensinar, ela vai mostrar o caminho. Segundo, ela vai repreender. Versículo 16. Ela vai trazer repreensão, né? Vai chamar atenção. O jovem vai perceber coisas que ele não pode fazer. A Bíblia vai puxar a orelha, e isso vai ser importante. Terceiro, além de repreender e de ensinar, ele vai corrigir. A Bíblia não só puxa a orelha, ela ajuda a voltar para o eixo, para o caminho certo. A Bíblia é um instrumento para dizer para você, para mim, para o jovem que estuda a Bíblia: está errado o que você está fazendo, mas olha aqui, faz o certo. Ela corrige, ela ensina, ela chama atenção, ela corrige e ela capacita, ela educa na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. E aqui a palavra perfeito significa maduro. Versículo 17, para que o homem de Deus seja maduro, um jovem com a cabeça no lugar, equilibrado, não aquele povo lá sem equilíbrio, egoísta, enfatuado, descontrolado, caluniador. Não, tu porém é diferente. A palavra de Deus te faz ser um jovem, te faz ser um homem perfeito, ou seja, maduro, centrado e habilitado, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também frutífero, útil. Olha como é interessante o que Paulo está dizendo. Toda a Escritura é útil para você se tornar útil. A Escritura tem a utilidade de te dar utilidade. Ela é útil para você se tornar útil. Qual seria o contrário da frase? Sem as Escrituras, você é um inútil. Não tem fruto, não tem alcance o que você faz. Por isso que Jesus diz: não ajunteis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões matam e roubam, mas ajuntais tesouros nos céus. Lá ninguém pode roubar, matar, destruir, tomar.
É o que Paulo está dizendo, a Bíblia é útil para você ser útil, para você ter um propósito. Você levanta de manhã, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei qual é o propósito da minha vida. É como Paulo no navio, do naufrágio para Roma, em que ele se vira para a tripulação, ele diz assim: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo e me disse que ninguém vai se perder. Olha a convicção desse cara. O Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo e me disse que ninguém vai se perder. Você tem essa convicção? O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, Ele conduz você. Esse é o ponto. Veja que nesse ponto C, esse aqui eu já passei, né? Nem estou mostrando muito porque está na folha aí, mas vou passar para valer a pena o meu trabalho ali, ó. Tá lá. Eu coloco ali a singularidade da Bíblia, ou seja, porque o jovem cristão precisa amadurecer e frutificar. Olha a singularidade da Bíblia, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada por Deus remete à mesma expressão de Deus soprando nas narinas daquele boneco de terra para ele se tornar Adão. Deus é que soprou essa revelação, Deus é que trouxe essa revelação para os autores bíblicos. Eles foram inspirados, eles receberam de Deus esta revelação. Ou seja, quem estuda a Bíblia não conduz a sua vida por especulação humana, mas por inspiração divina, revelação divina. Isso tem a ver com cosmovisão. O que é cosmovisão, gente? É uma visão do cosmos, uma visão de mundo. Todo ser humano tem uma visão de mundo. A visão de mundo nihilista vê o seguinte: o mundo não tem sentido. Ninguém criou o mundo, a origem do mundo não é por um ser sobrenatural, divino. O mundo nasceu como fruto aleatório de mutações de milhões e milhões de anos. O mundo não tem nenhum propósito, ninguém criou isso aqui, ninguém está lá em cima olhando por nós. O mundo não tem uma razão para começar e nem um motivo para chegar, um lugar para chegar, um objetivo, um alvo, não tem. Isso é o nihilista, é uma visão nihilista do mundo, é uma cosmovisão assim, existencialista. Jean-Paul Sartre, por exemplo, um existencialista francês, falava sobre essa visão de mundo e morreu depressivo. Lá em Atenas, onde Paulo visitou em Atos 17, tinham os estoicos e os epicureus. Eles eram nihilistas. Os estoicos diziam: o mundo não tem sentido, comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer, vamos ter pelo menos prazer. Os epicureus diziam: o mundo não tem sentido, vamos tentar pelo menos ter uma vida bonita eticamente aqui. Mas ambos, tanto os estoicos quanto os epicureus, eles eram nihilistas, eles não viam uma razão para a existência das coisas, não tinham um propósito, não tinham um alvo. E essa cosmovisão interfere em tudo, tudo que você interpreta da vida. Isso produz o arianismo, o arianismo que eu quero dizer, aquele hitlerista, nazista, de superioridade de raça. Afinal, se não tem propósito de existência, é a lei do mais forte. Mais forte ele ganha, mais forte ele sobrevive. É a lei da sobrevivência, é a selva. Não tem sentido, não tem um alvo, não tem um autor, não tem destino, não existe isso. Essa é uma cosmovisão muito presente hoje. Qual que é a cosmovisão bíblica? Criação, queda, redenção e consumação. Deus criou todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, por ele, para ele, com propósito. Falando sobre Jesus também em Colossenses capítulo 1. Queda. Esse mundo caiu em pecado. O homem se rebelou contra Deus e essa rebeldia contra o Criador afetou a humanidade e toda a criação. Toda a criação geme. Tudo foi afetado pelo pecado. Redenção. Cristo é o plano, a oferta graciosa de Deus para esse mundo caído. Em Cristo, a nossa vida nasce de novo. Nós somos um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Nós temos um destino, nós somos adotados por Deus como filhos e o nosso pecado não vai mais nos separar dele. Nós seremos salvos, somos salvos para sempre. A redenção me garante um propósito, um destino maravilhoso. Eu sou reconciliado com o Criador de todas as coisas. E
Consumação, um dia, um novo céu, uma nova terra vai se estabelecer sobre o mundo. Deus vai julgar o mundo com justiça e todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Essa é a visão cristã do mundo: criação, queda, redenção e consumação. Isso afeta tudo que você vê. Isso afeta toda a sua interpretação da realidade. Não é só um momento no domingo, é o seu jeito de enxergar a vida. Eu tenho que trabalhar? Tenho. Mas o trabalho não pode me redimir, só quem me redime é Jesus. Espera aí, o trabalho é fruto da criação, porque Deus me criou com competências e habilidades. Mas o trabalho é afetado pela queda. Tem muita gente querendo ser feliz pelo trabalho, e o trabalho não vai produzir essa felicidade. O trabalho não tem um fim em si mesmo, então a queda está ali no trabalho. Redenção, eu posso ressignificar o meu trabalho, dar a ele um outro propósito, produzir frutos para Deus, e não apenas pensando que eu vou construir o meu destino. Consumação, eu trabalho para que naquele dia o Senhor possa dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e entra para o gozo do teu Senhor. Tem consumação. Veja que criação, queda, redenção e consumação me fazem interpretar o meu trabalho de uma forma diferente. Como é que o nihilista perceberia o trabalho? Bom, trabalhar, e vou tentar ser o melhor que eu puder no meu trabalho, talvez me destacar para eu ter alguma grana, comer, beber, desfrutar da vida. É tudo que tem, é isso aqui. Então o nihilista pode olhar para o trabalho como um ídolo, pode idolatrar o trabalho, projetar no trabalho expectativas de redenção que só Cristo pode trazer, porque ele não tem esse referencial. Veja que a Bíblia, meus irmãos, é muito importante para construir essa nova visão de mundo. Você entra na faculdade, um monte de jovem que não teve estudo bíblico sério na sua mocidade, o cara entra na faculdade e fica perdido, ele não consegue lidar com aquele mundo de muitos céticos questionando a Bíblia, questionando a palavra, chamando ele de uma série de nomes, um preconceituoso, um racista, um machista, um homofóbico, um LGBTQ+, vírgula, multiplicação fóbico, né? Tem cada vez mais a sigla cresce. Você entra num mundo, fica perdido. Aí o jovem pensa: eu estava completamente errado, daquela igreja que eu frequentava, aquelas minhas reuniõezinhas, eu já ouvi de jovem que frequentou o culto da mocidade na igreja: não, pastor, aquele tempo era legal, eu estava lá com o jovem, mas passou, amadureci, cresci, já conheci agora o que são as coisas, passou aquela fase. Isso é muito triste, porque a Bíblia não trouxe para ele fundamento para ele lidar com a universidade. Aí ele ouve o professor da universidade dizendo: você tem que deixar a fé cristã de lado, a Bíblia de lado, igreja de lado, porque agora você tem que perceber o mundo a partir da lógica, a partir da razão, a partir de uma compreensão do que de fato as coisas são, sem essa muleta da religião. Isso atrasa a ciência, isso é contra a ciência. Se você é um jovem bem preparado pelo estudo bíblico, você vai dizer assim: peraí, mas as universidades nasceram no berço cristão, gente. Bolonha foi a primeira. Aí você tem várias universidades europeias, Oxford, Cambridge, por exemplo, que é essa que a gente está em parceria agora, são da Idade Média. As primeiras universidades nasceram no berço cristão, de gente que queria entender o mundo, porque o mundo tinha uma lógica, porque alguém criou o mundo. A ciência, ela foi muito fruto de pessoas que entendiam que o mundo tinha leis e tinha lógica, porque alguém criou isso. Aí você pensa num cético ateu que fala da lei da lei da gravidade, da relatividade. Aí você pode perguntar: que lei? Como assim lei? Por que você acha que tem lei? Não é simplesmente aleatório. Ah, não, porque tem padrões. Sim, mas quem estabeleceu esses padrões? Não tem. Se você começa a pensar naquela ótica, você vê o tanto que aquilo é cegueira espiritual, é obscurecimento do entendimento. Como o Luiz Pastor dizia, um cientista: pouca ciência afasta a gente de Deus, muita ciência aproxima a gente de Deus. Não faz sentido você pensar em leis, em padrões, se no mundo não tem nenhum propósito, não teve nenhuma origem, nenhuma intenção de ser criado.
Então, a Bíblia, ela é singular, ela é soprada pelo Criador, ela é atual, que podem te tornar sábio, maduro, santo e útil. São todos termos que estão aqui no texto. A Bíblia é atual, a Bíblia não é coisa da Idade Média. Existe muito isso no meio dos jovens, o esnobismo cronológico. Uma forma de você desacreditar alguém é dizer: isso aí que você está falando é muito antigo, foi muito velho, isso aí é coisa do passado. Como se o que ele quer dizer é que somente o que é dessa geração, que é novo, é que é verdadeiro, que é confiável. Tudo que é antigo é mentiroso. Isso é uma falácia, uma grande ilusão. Em todas as áreas, não é só na área da Bíblia não, em todas as áreas. Então a gente vive isso. O seu jovem está bebendo esse discurso. Você está nessa idade parece que você está na Idade Média ainda, esse pensamento aí. Peraí, quem te disse que hoje a gente tem um conhecimento da verdade melhor do que quem viveu há 300 anos atrás? Quem te disse isso? A tecnologia fez a gente perceber isso? Pelo contrário, muitas coisas como, por exemplo, a família, o casamento, a gente teria que olhar para trás mesmo, para a gente voltar ao que de fato seria o mais saudável, seria o mais bíblico, né? Enfim, a Bíblia também é urgente, porque aqui diz, Timóteo, que podem te tornar sábio para a salvação, versículo 15, pela fé em Cristo Jesus. Não, você não tem que dar estudo bíblico para os seus jovens só para ele ficar um pouquinho mais bíblico, não, é porque ele precisa ser salvo. A fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. O estudo bíblico pode levar um jovem descrente a se converter e ter fé em Cristo Jesus. A Bíblia, ela é um instrumento para a salvação. A palavra de Deus leva alguém à fé em Cristo Jesus e à salvação. Então, ela é urgente. E, por último, nesse ponto, ela é capacitadora. É útil para ensinar, repreender, corrigir, educar, para trazer maturidade e para trazer habilitação, para tornar você e eu úteis nesse mundo. A Bíblia é útil para te tornar útil. Então, eu termino esse ponto, vou dar um intervalozinho pequeno, mas eu queria que você guardasse isso como motivação para você se dedicar a aprender a dar estudo bíblico para os seus jovens. Eles precisam disso. Porque o jovem precisa ser diferenciado, porque o jovem precisa ser biblicamente instruído, porque o jovem precisa ser maduro e frutífero. E só a Bíblia vai fazer isso na vida dele. Tá bom? Vamos dar um intervalo aí de quantos minutos? Cadê o Mateus? Agora são 4:30? São 4:30, é isso mesmo? Tá. Que horas são agora? São 4:30, né? Então, no máximo 10 minutinhos. 10 minutinhos, todo mundo de volta. Isso. 16h31, 16h40 a gente retoma.